Brasil a gente fala que a educação é uma prioridade, mas no dia a dia isso nem sempre é verdade. Menos da metade das escolas tem bibliotecas. Apenas 49,4% possuíam essa estrutura. Em comparação com 2023, a taxa cresceu apenas 1%. Essa realidade é uma das principais barreiras para o aumento de leitores, aponta a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura, realizadas pelo Instituto ProLivro em parceria com a Fundação Itaú. Se na juventude há a descoberta do prazer de ler, essa prática acompanha toda a vida da pessoa. It's Beck afirma que não é preciso imaginar bibliotecas grandiosas, mas todo ambiente escolar precisa ter espaços onde os livros sejam cuidados, valorizados, acessíveis e convidativos. Quando isso não existe, os estudantes são privados de algo essencial: a chance de viver outras experiências, acessar novos mundos, refletir sobre medos, desejos e sentimentos em segurança disso. Atualmente percebemos que as informações obtidas pelas redes sociais, que são abundantemente consumidas pelas crianças e jovens, são fragmentadas e não possibilitam o desenvolvimento de múltiplas competências. Os livros com sua narrativa ampla viabilizam o desenvolvimento de criticidade, correlações e inferências. Criticidade, correlações e inferências. Extremamente relevante isso, hein? Esses aspectos da leitura são extremamente relevantes e, melhor, não são opiniões, são falas comprovadas cientificamente, não é? Sim, está comprovado cientificamente. Quem estuda comunicação, quem estuda linguagem, sabe disso. Por quê? A leitura é uma das coisas mais eficientes para o desenvolvimento do nosso cérebro. A leitura é um avanço, assim, mais de milhões de anos que só nós humanos temos, né? Por exemplo, o cachorro se comunica com outro cachorro, um elefante se comunica com outro elefante, uma abelha se comunica com outra abelha, mas não há linguagem, não há linguagem. O único ser que desenvolveu linguagem somos nós humanos. E um código escrito que você interpreta em vários idiomas, não é? Isso é uma coisa assim de uma evolução fantástica da nossa mente, do nosso cérebro. E é tão potente que a leitura desenvolveu no nosso cérebro uma área chamada de área visual das palavras, não é? Ou que significa dizer o seguinte, que a invenção da leitura, da escrita, proporcionou no cérebro humano a criação de uma área, ou seja, a cultura modificou a biologia. A cultura modificou a biologia. Olha a potência que é a linguagem, a escrita, a leitura. Então, essas palavras aí atribuídas, né, como benefícios da leitura, de fato elas são. Então, pessoas que reclamam que estão com memória fraca, né, nossa, eu não lembro mais das coisas, estou com memória fraca, não estou conseguindo raciocinar direito, não é? Perdendo a criticidade, assiste um vídeo e já acredita, vê uma notícia e já acredita. Tudo isso pode ser melhorado quando você tem alta capacidade de leitura. Portanto, se você quer um exercício para sua mente, para se acalmar, para o seu cérebro progredir, para você viver mais, inclusive, leia. Eu gostei particularmente quando a entrevistada fala, né, que a leitura ela nos capacita para ampliar, né, as nossas percepções e não ficar preso a micro informações ou fragmentos de informações que constroem muitas vezes narrativas totalmente desconexas da realidade, não é? Como faz vídeos editados
ou textos sem sentido em redes sociais. E ela cita três elementos importantes, né, que a leitura nos dá, que é a criticidade, correlações e inferências. E essas 3 palavras eu fiquei pensando sobre elas. Realmente elas são assim fundamentais e são adquiridas através ou por meio de leitura, não é? Criticidade, correlações e inferências. Criticidade é essencial, não é? É você ser crítico de uma leitura, é você ler e tentar contestar, tentar criticar de uma forma para ampliar a sua visão sobre aquilo que você leu. Eu até fui ver aqui no dicionário, não é? A palavra criticidade. É a capacidade de avaliar uma informação de forma crítica, questionando, e aí vem, né? Fontes, intenções, consequências, não é? Bom, essa notícia aqui, qual é a fonte? Qual é a intenção dela? Não é? Quais são as consequências dessa informação? Não é? Vou receber uma informação de que chá cura câncer. Eu preciso ser crítico. Quem está dizendo isso? Não é? É uma revista científica que publicou um estudo de medicina? Ou é um fulano youtuber qualquer da vida que está dizendo que existem estudos? Mas onde estão esses estudos? Cadê? Não é? É preciso ser crítico sobre as fontes. As pessoas usam muito essas ideias, sabe assim? Estudos comprovam que... Mas cadê o estudo? Deixa eu ver o estudo. Você tem a fonte? Não, eu só ouvi dizer. Pô, então já temos uma certa fragilidade nessa informação. Que estudos são esses? Né? E principalmente a grande maioria das pessoas não sabe interpretar estudo científico. Então muitas vezes a pessoa pega a imagem do estudo científico e fala o que ela acha que é, sem saber interpretar o que está sendo dito ali. Então, muita criticidade quando as pessoas falam estudos demonstram, estudos comprovam. Aqui não. Aqui sempre que eu falo de um estudo, eu mostro para a fonte, eu indico, eu li, e se você me perguntar onde está, eu te mando para você dar uma olhada. Né? Porque eu tenho um enorme cuidado, né, com a curadoria dos assuntos que eu trato e que eu divulgo, porque eu sei da minha responsabilidade enquanto divulgador científico. Então, criticidade, elemento essencial. Outro elemento que ela fala aqui é correlação. Né? E o que é a correlação? Correlação é a relação estatística entre 2 fenômenos. Quando um varia, o outro também varia, né? Positiva ou negativamente. Então, o que é uma correlação? É uma relação entre 2 fenômenos que se correlacionam. Por exemplo, quanto mais alta a temperatura, mais alta a venda de cerveja. Tem uma correlação. A temperatura aumenta, o pessoal bebe mais cerveja. É uma correlação que implica, inclusive, uma causalidade. Né? Uma coisa sobe, a outra coisa também sobe. Muitas vezes existem correlações ilusórias. Que as pessoas dizem assim, quanto mais tem isso, mais tem aquilo. Mas isso não é causa do outro. É só uma coincidência. Né? Por exemplo, você falar assim, quanto mais igrejas numa cidade, mais violência. Não existe essa correlação. Existe uma correlação, mas existe uma causalidade. Não é? Por quê? Porque é uma correlação, quanto mais um, mais o outro. Mas não é uma causalidade, não é um que causa o outro. É porque onde tem mais igreja é onde tem mais gente. É onde o território geográfico é maior, onde tem mais pessoas, então naturalmente vai ter mais farmácia, vai ter mais supermercado, posto de gasolina, vai ter muito mais outras coisas. Então não significa que eu possa correlacionar aumento de igrejas com violência. Não, porque um não é causa do outro, embora sejam correlacionados. Uma correlação ilusória. Por exemplo, no Brasil acreditou-se que o fato de você trazer escravizados da África, de Angola, para o Rio de Janeiro, era mais rápido do que do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão. Acreditava-se que isso era a prova de que Deus autorizava a escravidão. Não, correlação ilusória. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que fazia ser mais rápido era apenas a corrente marítima, que era diferente. Só isso. Então, correlação também é importante você entender. E além de criticidade e correlação, ela fala também sobre inferência, não é? E o que é inferência? Inferência é tirar conclusões baseadas em evidências de uma amostra maior. Por exemplo, né? Eu não vou fazer uma pesquisa com 18 milhões de pessoas em São Paulo. Eu vou fazer uma pesquisa com uma amostra que seja representativa dessa população. Então,
Então eu vou uma quantidade de pessoas brancas, uma quantidade de pessoas negras, uma quantidade de pessoas de periferia, do centro, que trabalham em profissões X, Y, Z. Ou seja, o que é inferir? É a partir de uma amostra eu inferir que aquilo é possível, não é? Então, inferência é uma forma estatística de eu conseguir compreender uma população sem precisar perguntar para toda a população. É saber fazer inferências. Eu posso inferir, por exemplo, né, de que a sua amiga estava digitando no computador e quando você chegou próximo ela fechou a tela do computador. Oxa. Eu posso inferir que ela ou queria te dar mais atenção ou não queria que você visse o que ela estava digitando, né? Dá para inferir uma coisa pelo comportamento. Ou seja, eu pego uma amostra e infiro no todo. Então, criticidade, correlações e inferências são elementos importantíssimos para a gente se tornar melhor cidadão, inclusive, né? E não cair em fake news e não cair em narrativas que muitas vezes fogem da realidade, né? São realidades paralelas. E isso é um benefício muito importante que o hábito de ler nos dá. E principalmente o ato de ler coisas científicas diversificadas. Quando você lê apenas um livro na sua vida e só aquele, e toma aquele livro como verdade para a sua vida, você também perdeu a criticidade, você também perdeu a capacidade de estabelecer correlações e a capacidade de inferências, que você ficou doutrinado, né? Apenas num dogma, apenas seguindo a orientação de um livro escrito há quantos mil anos atrás e que muitas vezes você interpreta que dialoga com a realidade presente, mas, né, muitas vezes não é? Por quê? Falta a criticidade, falta a capacidade de fazer correlações, falta a capacidade de ter inferência. Portanto, ler só traz benefícios e principalmente ler muita coisa de várias fontes, aspectos e espectros.